Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com a entrada dos ministros para o retorno da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Sessão, sentemos-nos todos, por favor. Eu vou chamar, ela vai indicar adiamento. Cadê os próximos? Ministra Carmen, Vossa Excelência é relatora dos embargos de divergência do desembargo de declaração no agravo regimental, no recurso extraordinário 356.201, que veio do Paraná. Desculpa, presidente, esse aí eu indiquei adiamento, até avisei ao advogado. Pois não, já que houve pedido de adiamento por parte do próprio advogado, né? Então, está suspenso o pregão e será chamado oportunamente. E tem um outro. O outro. Apregou, então, os embargos de divergência dos embargos de declaração no agravo regimental, no recurso extraordinário 508.283, que procede do Maranhão, sendo Vossa Excelência relatora, embargante Agropecuária Riachuelo Limitada, Diomar Bezerra Lima, é o advogado, embargado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Vossa Excelência havia dito que havia sustentação oral? Haverá sustentação oral, sim. Daqui, pelo na verdade, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, falará o doutor João Marcelo Torres Chinelato. Presidente, eu indago do senhor advogado, como é do embargado, e eu já adianto que estou rejeitando os embargos, se o advogado não ouviria e se tiver alguma dissidência, daria a ele a oportunidade, porque nos garantiria um melhor desempenho. Pois não. Então, a bem da celeridade, se Vossa Excelência houver por bem, não faria sustentação oral, mas se houver qualquer questão de ordem ou matéria de fato, Vossa Excelência estaria autorizado a falar da tribuna. De acordo. Agradeço ao advogado colaborar com o tribunal. Presidente, esses embargos são opostos contra a acórdão da primeira turma, que negou provimento a um agravo regimental interposto por Agropecuária Riachuelo Limitado. Foi publicado o acórdão e a embargante opôs tempestivamente embargos de divergência, alegando que o aresto recorrido teria exposto impugnação por meio de embargos de divergência, na medida em que existe em situação símile precedente da preclara segunda turma proferida no RE 94.982, em sentido contrário à tese esposada, requereu o provimento dos embargos de divergência e do recurso, foram admitidos esse recurso pelo ministro Dias Toffoli, e este é o relatório, e eu estou votando, senhor presidente, no sentido de rejeitar esses embargos, porque os embargos são cabíveis contra a decisão de turma deste Supremo, que em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento divergir de julgado de outra turma do plenário, nos termos do artigo 330 do regimento. E, na espécie, a primeira turma concluiu que a controvérsia sobre os limites objetivos da coisa julgada é de natureza infraconstitucional. Esta razão pela qual se inviabilizou o recurso extraordinário, o que é idêntico não apenas à decisão da segunda turma, e eu cito aqui pelo menos 8 nesse sentido, e é uma matéria consolidada, como de toda sorte, não havendo nenhuma divergência sobre a matéria de fundo nem tratamento, não há o que se cogitar de divergência. Estou votando no sentido de rejeitar os embargos de divergência. Todos de acordo? Rejeitaram por unanimidade os embargos. Eu tenho aqui algumas ações diretas de inconstitucionalidade, um grupo delas que dizem respeito a vício de iniciativa. Eu sei que o doutor Vladimir Sérgio Reale já comparece a mais de uma sessão e nós daremos oportunidade para Vossa Excelência fazer uso da palavra logo em seguida, ainda nessa sessão. Na ação direta de inconstitucionalidade 3777, não é isso? Isso. Na 2575, eu, inclusive, desisti da... Eu sei, agradeço, a Corte agradece pela gentileza de Vossa Excelência e compreensão para o trabalho da Corte. Então, eu vou... aqui, eu trarei agora... aqui, então, nesta primeira, em que... Não voltou. Não, nessa... não voltou o ministro Toffoli, está certo. Então...
Então, vamos fazer, já que Vossa Excelência está há tanto tempo e fez a gentileza de colaborar com o trabalho da Corte, eu vou apregoar, doutor Reale, a ação direta de inconstitucionalidade 3.777, que procede da Bahia, sendo relator eminente ministro Luiz Fux. O requerente é a Associação dos Delegados de Polícia DEPOL do Brasil. E aqui essa ação ela é intentada contra uma lei da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, falará pela ADEPOL o doutor Vladimir Sérgio Reale, e o ministro Fux, então, está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, egrégio do Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Senhor presidente, vou procurar sintetizar, para nós otimizarmos o nosso tempo, uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela ADEPOL, que já foi considerada aqui legitimada pela pertinência temática e pela representatividade da classe, contra o artigo 47 da Constituição do Estado da Bahia, que dispõe o seguinte: lei disporá sobre a isonomia entre as carreiras de policiais civis e militares, fixando os vencimentos de forma escalonada entre os níveis e classes para os civis e correspondentes postos e graduações para os militares. Aqui, então, argue-se que isso é uma matéria de iniciativa do Poder Executivo, mercê da impossibilidade de se estabelecer essa isonomia por força do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Posteriormente, vieram aos autos as informações, manifestações do Procurador da República, e eu tenho a impressão, senhor presidente, que o requerente postulou que fosse julgado prejudicado do aditamento, então não vou nem mencionar o aditamento, vamos ficar só nessa questão central desse dispositivo da Constituição da Bahia, que prevê uma lei para dispor sobre a isonomia entre policial civil e militar e para fixar vencimentos. Pois não. Então, o doutor Vladimir Reale está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, eminentes ministras, eminentes deputados, eminente representante do Ministério Público Federal, doutora Ela Vieco. Subimos à tribuna, em nome do requerente, apenas em razão de uma certa peculiaridade do caso, não é? Porque, com todo respeito à douta Procuradoria-Geral da República, que entendeu que era apenas uma norma programática. E, a nosso juízo, que merece, digamos, que nos permite a máxima vênia, trazer um brevíssimo escoço histórico, isso decorreu das discussões que aconteceram na Constituinte. Porque quando as regras de isonomia lá foram colocadas, sobretudo o primitivo artigo 241, que estabelecia a isonomia das carreiras jurídicas, a regra geral 39, parágrafo 1º, também sobre as isonomias, então, o que ocorreu? No poder decorrente, os estados foram promovendo emendas constitucionais, ou mesmo na própria edição das respectivas cartas constitucionais dos estados, regras de isonomia. E, entre elas, essa com uma peculiaridade especial, quer dizer, sobre o argumento que, sendo programática, sustentou o Estado da Bahia, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Portanto, não seria a hipótese de vício formal, que, a nosso ver, efetivamente existe. E eu traria apenas para rapidez na sustentação que, na ação direta de constitucionalidade 1434 de São Paulo, que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence, em que, numa regra básica local, em termos de isonomias, entendeu e viu e destacou em constitucionalidade formal, não é? na hipótese, a de 1434. E a questão material, entendeu o ministro que, em razão, depois da modificação do primitivo artigo 39, parágrafo 1º, ela, portanto, ficaria prejudicada. Então, o ponto é que, a nosso juízo, a inconstitucionalidade formal também se opera nesse caso, porque a finalidade era exatamente uma só: estabelecer isonomia entre as diversas
carreiras, no caso ali, policiais civis e militares, que têm deveres, atribuições e responsabilidades absolutamente diversas. Então, estabelecer, como realmente pretendeu o legislador baiano, exatamente essa isonomia entre essas carreiras militares e civis, a nosso ver, também, sob o ponto de vista material, é inconstitucional. Mas, sobretudo, o que se destaca é a inconstitucionalidade formal. Muito obrigado. Agradeço a brevidade com que Vossa Excelência fez a sustentação oral. Devolvo a palavra ao ministro Luiz Fux. Senhor presidente, vou tentar acompanhar a brevidade do eminente advogado. Eu estou acolhendo a ação declaratória de inconstitucionalidade, em primeiro lugar, porque esse artigo aqui fixa vencimentos. Então, na realidade, há aqui uma política remuneratória de servidores do Poder Executivo que é da competência exclusiva do Poder Executivo. Então, à luz da separação de poderes, a Corte já teve a oportunidade de assentar esse entendimento em caso análogo. Eu cito aqui o pleno na DI 3295, do ministro César Peluso, 2011, só no trecho que nos interessa, matéria de iniciativa exclusiva do governador do Estado, chefe do Poder Executivo, caso de proposta de emenda à Constituição, irrelevância, usurpação caracterizada, inconstitucionalidade formal reconhecida, ofensa ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A e C da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados. Então, isso já ficou assentado. Aqui cito uma outra de Vossa Excelência, à luz do princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífico afirmar, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa de lei reservada ao Poder Executivo. O vício formal não é superado pelo fato de a iniciativa legislativa ostentar hierarquia constitucional, ADI 3930, pleno, ministro Ricardo Lewandowski, 2009. No mesmo sentido, a DI 4154, de Vossa Excelência, a DI 3644, ministro Gilmar Mendes, a DI 3555, ministro César Peluso. Agora, além da inconstitucionalidade formal, senhor presidente, eu também verifico a inconstitucionalidade material. É que o dispositivo em questão, lei disporá sobre a isonomia entre policiais civis e militares, esse dispositivo ele se choca com a vedação expressa do artigo 37, 3 da Constituição Federal, que dispõe a vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público. Então, a norma constitucional estadual em exame, a toda evidência, fixa a hipótese de vinculação remuneratória entre os policiais militares e policiais civis do Estado, com a diferença das suas atribuições. E, efetivamente, aqui não é uma norma programática, como a própria dicção do dispositivo deixa entrever. Eu cito ainda, senhor presidente, sobre a isonomia, um longo acórdão aqui do Pleno, mas eu vou citar apenas a ADI 761, do ministro Nery da Silveira, que trata de matéria semelhante, onde ofende o artigo 3713 da Constituição Federal, a lei estadual que assegura a equiparação de vencimentos ou de aumentos entre oficiais da Polícia Militar e os procuradores do Estado. Não há, referentemente aos oficiais da Polícia Militar, na Constituição Federal, norma semelhante ao artigo 241 contra os delegados de polícia de carreira. Procedência declarando sem redução de texto, enfim, era a mesma temática. E o argumento de que se trataria de uma disposição meramente autorizativa ou programática se revela frágil, uma vez que não se pode conceder ao legislador autorização para editar atos normativos em desconformidade com o que dispõe a Constituição Federal, nem mesmo programaticamente. Então, eu estou, senhor presidente, não conhecendo de um aditamento que foi formulado, mas depois houve desistência, e estou julgando procedente no sentido da inconstitucionalidade formal e material desse artigo 47 da Constituição do Estado da Bahia. Pois não. O relator julga procedente, consulta os pares. Presidente, gostaria de fazer uma breve observação quanto à questão da inconstitucionalidade formal. Eu vou acompanhar o relator, mas vou me cingir à inconstitucionalidade material. Isso porque até um outro caso do ministro Toffoli, não sei se vai entrar em discussão hoje, sobre a aplicação ou não de regras de iniciativa a dispositivos que integrem a Constituição originária, o que é uma discussão importante. E aqui, esse tipo de isonomia, antes das emendas constitucionais, e, portanto, comparada com a versão original da Constituição, até talvez pudesse ser tolerável. Porém,
a inconstitucionalidade material me parece fora de dúvida, embora aqui também haja uma peculiaridade. O artigo 47 diz: a lei disporá sobre a isonomia entre as carreiras de policiais civis e militares. Ela não é propriamente uma lei autoaplicável, é uma norma autoaplicável. Ela determina que o legislador faça isso. Mas, seja como for, determina que o legislador faça alguma coisa que o ordenamento jurídico material não aceita, que é dar isonomia. E fixar vencimentos, que também não pode ser pela lei. A iniciativa seria do Poder Executivo da lei. Ainda haveria... mas aqui ele está dizendo a lei disporá, ele nem está dizendo qual é a iniciativa. Porém, impõe uma determinação de respeito à isonomia que eu acho que, mesmo na iniciativa do Executivo, não seria possível isonomia entre carreiras, porque, como o ministro Fux observou, o artigo 37(13) vedaria. De modo que eu estou acompanhando o relator, presidente, mas sem me comprometer com a tese da inconstitucionalidade formal. E eu o estou acompanhando incondicionalmente na tese da inconstitucionalidade material, deixando essa discussão sobre inconstitucionalidade formal aberta para uma outra oportunidade. Pois não. Com relação à procedência da ação, creio que há unanimidade, não é? Então, por unanimidade, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade 3777. Eu estou impedido neste Perdão, caso. Vossa Excelência está impedido. Então, o ministro Dias Toffoli está impedido. Eu tenho mais 6 ações diretas de inconstitucionalidade que também tratam da mesma matéria. Vício material, combinado com vício de natureza formal, 2 do ministro Toffoli, que chamarei, e outros ministros também são relatores de matérias idênticas. No primeiro lugar, ministro Toffoli, Vossa Excelência está relatando e proferirá voto na ação direta de inconstitucionalidade 2.616 do Paraná, sendo requerente o governador do Estado do Paraná. Vossa Excelência está com a palavra. Eu trago voto conjunto, senhor presidente, então chamo com a também, outra do ação, Paraná, que é a 2575. ação direta de inconstitucionalidade 1.167. Não. Não? Aqui pois eu não, trago voto conjunto 2.575 e do Paraná. 2616. Pois não. E, nesse caso, o requerente é o Partido Social Liberal. Doutor Reale desistiu de fazer a sustentação oral. Então, Vossa Excelência está com a palavra para proferir voto em ambas as ADIs. Senhor presidente, eu fiz distribuir o voto com antecedência. Em 12 de novembro, eu encaminhei ao gabinete de Vossas Excelências. Então, eu vou fazer um resumo. Na ação direta de número 2616, eu digo que a ação direta proposta em face da emenda constitucional 10/1 à Constituição do Estado do Paraná, a qual cria um novo órgão de polícia, qual seja a Polícia Científica. Vício de iniciativa em relação à integralidade da emenda constitucional 10/01, uma vez que, ao disciplinar o funcionamento de um órgão administrativo de perícia, dever-se-ia ter observado a reserva de iniciativa do chefe do Executivo. Então, essa de número 2616, eu julgo integralmente procedente, senhor presidente. Pois não, consultos pares, não há divergência, julgaram procedente integralmente esta ação. Quanto a 2575, também do Paraná, que versa o mesmo tema, eu digo que a ação que julgo parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da emenda à Constituição do Estado do Paraná, número 10, de 16 de outubro de 2001, bem como para conferir interpretação conforme à expressão polícia científica, essa expressão polícia científica da redação originária da Constituição do Estado do Paraná, tão somente para afastar qualquer interpretação que confira a esse órgão um caráter de órgão de segurança pública. Um órgão técnico, não um órgão de segurança pública. É essa a interpretação que eu trago, senhor presidente. Pois não. O nome Polícia Científica não dá a ela a qualidade de ser polícia. Tá. Consultos pares no sentido da Aí, procedência julgada parcial. parcialmente. Pois não, ministro Barroso, tem alguma observação a fazer? Presidente, eu tenho, e pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu acho, e estaria pronto para aderir à tese de que a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa
não se aplica ao poder constituinte estadual, ao poder... Toffoli, se puder participar aqui do debate. Então, a tese do ministro Toffoli, que sustentou num outro caso e está subjacente aqui também, é a de que poder constituinte estadual originário não estaria sujeito à questão da iniciativa privativa do Executivo prevista no 61. Portanto, pelo que entendi, e citando um precedente do ministro Marco Aurélio, Sua Excelência defende a tese de que a emendas constitucionais se aplicaria à restrição, mas não ao constituinte derivado decorrente estadual. Evidentemente, poderia originário. ter inconstitucionalidade material. Certo, que é o ponto que eu vou chegar. Eu acho que a tese merece reflexão e eu talvez esteja pronto para aceitá-la com um pequeno acréscimo, que é naquilo que o constituinte estadual originário estiver tratando de tema materialmente constitucional, aí sim não se aplicaria a exigência de iniciativa do 61, parágrafo 1º. Evidentemente, para oferecer um obstáculo a se incluir na Constituição estadual matérias tipicamente ordinárias apenas para escapar da participação do Executivo no processo legislativo. De modo que eu acho que essa é uma tese que nós podemos evoluir para ela, porque ela contraria um pouco os precedentes mais torrenciais da Corte. Porém, aqui, eu tenho uma dificuldade quanto à questão material, porque, pelo que entendi, mas estou aqui para dialogar com o relator, há efetivamente a criação de um órgão, polícia técnica, que é distinto do elenco do artigo 144 da Constituição Federal, que contempla a segurança pública. Portanto, eu tenho dificuldade de conceber uma polícia técnica que até acho que deve desfrutar, como desfruta no plano federal, de autonomia, porém, não como um órgão que esteja fora da estrutura organizacional e hierárquica da polícia em si. De modo que, superando a questão formal e aderindo ao relator, eu não consigo ultrapassar a questão material, porque acho que a criação de um órgão de polícia técnica, aí eu teria mais dificuldade. A questão do vício de iniciativa me preocuparia, porque se trata da criação de um órgão fora do modelo federal. Mas o artigo 144, a meu ver, que é o artigo que cuida da segurança pública na Constituição, presidente, tem a seguinte dicção: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí a Constituição Federal prevê a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ferroviária, a Polícia Civil e a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros. De modo que eu tenho dificuldade de se criar, em âmbito estadual, um órgão autônomo que esteja fora da estrutura da polícia. Portanto, a autonomia da polícia técnica, eu acho que é desejável. Mas a polícia técnica, como um órgão dissociado da polícia civil, eu acho que refoge ao modelo federal. De modo que, claro, com todo prazer. Deixando de lado o nome dado, né? Deixando de lado o nome dado, que foi polícia técnica. O que sim quis deixar claro é que o órgão de perícia técnica deve ser um órgão independente do próprio investigador. E eu penso que isso não conflita com a Constituição Federal. Evidentemente que não pode se considerar uma polícia científica como um órgão da área de segurança. Mas eu vou à leitura do voto, senhor presidente,
E eu digo... Ministro relator, então, como o eminente advogado desistiu da sustentação oral e talvez ele pudesse trazer um esclarecimento, se Vossa Excelência autorizasse, eu concederia a palavra a ele. Com certeza. Bueno, agradeço, senhor presidente, ministro relator. Uma questão que nós estamos atuando desde o início, a partir da DIN 146. Portanto, já nesta casa, já tramitaram sobre o tema 12 ações diretas de inconstitucionalidade. Na medida em que, na Assembleia Nacional Constituinte, o lobby realizado naquela ocasião não obteve êxito na compreensão dos parlamentares constituintes de incluir uma nova instituição independente como polícia científica, ou com outros nomes, como já a Corte deliberou pela inconstitucionalidade, nas ADINs 3469 de Santa Catarina, 2827 em Rio Grande do Sul, 3644 do Rio de Janeiro e até a 236, ministro Galotti, quando foi instituído também no Estado do Rio de Janeiro, na Carta Local, a Polícia Penitenciária. Então, eu só concluiria que isso vem desde a discussão dos primórdios. Temos ainda mais algumas pendentes, mas, todavia, todas vêm sendo consideradas inconstitucionais. E mais, tramitam do outro lado da praça, como eu digo, no Congresso Nacional, as ADINs sobre esse assunto, propostas de emendas constitucionais sobre esse assunto. Então, tem a PEC 499 de 2010, tem a 325 de 2011, discutindo essa matéria. Exatamente, o constituinte derivado vai decidir se vai promover ou não a inclusão no rol do artigo 144, uma atividade pericial com autonomia, independente, fora, digamos, ou não vinculada às polícias civis e federal dos Estados brasileiros. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Então, senhor presidente, no julgamento da ação direta 146, que foi relator o ministro Paulo Brossard, esta Corte indeferiu a medida cautelar, para a suspensão de dispositivo da Constituição do Rio Grande do Sul, que incluía a Coordenadoria Geral das Perícias dentre os órgãos de segurança pública com autonomia perante a Polícia Civil. Prevaleceu o entendimento de que, não sendo apanágios da Polícia Civil e da Militar os princípios da unidade e da indivisibilidade, inexiste relevância jurídica suficiente para a suspeição do dispositivo constitucional, que inclui a Coordenadoria Geral de Perícias entre órgãos de segurança pública do Estado. A ação não foi julgada no mérito, por ilegitimidade da requerente. Na ação direta 236, relator ministro Galotti, a Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que incluíam, dentre as atribuições de segurança pública, a vigilância intramuros nos estabelecimentos penais, a ser provida pela denominada Polícia Penitenciária. Polícia Penitenciária. Por vislumbrar ofensa à competência privativa do governador para dispor sobre a organização administrativa e por entender que a enumeração das polícias contidas nos incisos do 144 da Constituição Federal seria taxativa, não admitindo ampliação pelos Estados-membros. Ficaram vencidos na oportunidade os ministros Marco Aurélio, Paulo Brossard e Moreira Alves. Recentemente, esta Corte, no julgamento das ações diretas 2827 e 3469, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ambas da relatoria do ministro Gilmar, reafirmou que o rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública, previsto no 144, 1 a 5 da Constituição, é taxativo. Então, ficou decidido que é taxativo. Este rol previsto no artigo 144. E esse modelo da Constituição Federal deve ser observado pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Com base nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, julgou procedente em parte pedido formulado na ação direta 2827, proposta pelo PSL, para declarar a inconstitucionalidade da emenda 1998 e da expressão Instituto Geral de Perícias, constante da emenda 18. Ambas a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, assentou-se ser constitucional a Lei Complementar 10.687, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 10.998,
ambas do Rio Grande do Sul, haja vista que tais diplomas apenas regulamentavam e organizavam o funcionamento do Instituto Geral de Perícia. Então, você tinha no Rio Grande do Sul a emenda à Constituição dizendo que o Instituto Geral de Perícias era órgão de segurança pública, e a lei complementar que o criava e regulamentava. Em relação à emenda que colocava esse instituto no rol dos órgãos de segurança pública, se declarou a sua inconstitucionalidade. Em relação à lei complementar que o criou e instituiu, se declarou a sua constitucionalidade. Nessa oportunidade, enfatizou-se que nada impediria que o Instituto continuasse a existir e a desempenhar suas funções no Estado-membro, tal qual regulamentado pelo legislador, restringindo-se, ademais, que ele não precisaria estar vinculado à Polícia Civil, necessariamente. Então, o que eu estou a dizer? Que o dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, quando fala da polícia, explicitamente é polícia científica, isso não pode ser órgão de segurança, mas pode existir o órgão de perícia, polícia científica, que o conteúdo dele não vai ser de polícia. Então, eu digo, nada impede que o referido órgão continue a existir, que é o órgão que faz as perícias. No Estado de São Paulo existe o Instituto de Criminalística, que faz as perícias. E eu penso que é até bom que seja realmente desvinculado, porque aí o delegado não interfere na perícia, e se tem uma perícia técnica, digamos, mais absolutamente isenta. Então, eu digo, nada impede que o órgão continue a existir e a desempenhar suas funções no Estado do Paraná, não precisando necessariamente estar vinculado à Polícia Civil, razão pela qual tem como afastada a alegação de inconstitucionalidade da redação originária do artigo 50 da Constituição do Estado do Paraná. Contudo, entendo necessário, para evitar-se confusão com o uso do termo polícia, a nomenclatura, para que essa nomenclatura não gere confusão, eu, então, propus-se conferir interpretação conforme, tão somente para afastar qualquer interpretação que confira a esse órgão o caráter de órgão de segurança pública. Pois não. Então, nós temos dois votos, presidente, um voto no sentido da procedência parcial, nos termos que acabaram de ser enunciados, e um voto no sentido da procedência integral do ministro Barroso. Eu não tinha ouvido o voto ainda, agora eu vou complementar o meu voto. Pois não. Agora então, que eu ouvi o voto do ministro Toffoli, pois não. que eu entendo perfeitamente e respeito, mas gostaria de manter o meu ponto de vista por entender que a polícia técnica não pode ser um órgão fora, para ser textual, qualquer interpretação que confira a esse órgão caráter de órgão de segurança pública. Quer dizer, a polícia técnica tem uma atividade que é inerente à atividade da polícia civil. Qual é a atividade da polícia civil nos termos do artigo 144, penso que parágrafo 4º da Constituição? A ela compete a função de polícia judiciária, ou seja, cumprir as diligências requisitadas pelo juízo, e a ela, Polícia Civil, compete o papel de conduzir a investigação criminal, o que, com frequência, exige o recurso aos órgãos técnicos, seja a perícia médico-legal, seja qualquer outro tipo de perícia. De modo que eu não consigo imaginar uma estrutura em que a polícia técnica esteja fora da Polícia Civil, porque a Polícia Civil, para cumprir a sua missão constitucional, precisa da polícia técnica. Portanto, eu, com todas as vênias do eminente relator, entendo que não é possível dizer que se está criando uma polícia técnica fora da estrutura dos órgãos de segurança pública. Enfatizando ainda, presidente, que eu concordo
E assim é no plano da Polícia Federal, que a Polícia Técnica deve ter autonomia e, portanto, a Polícia Técnica, e nesse ponto o ministro Toffoli e eu estamos de acordo, ela não pode e não deve estar subordinada ao delegado de polícia, mas ela deve estar subordinada à estrutura geral da Polícia Civil, que, a meu ver, tem que integrar por mandamento constitucional, porque sem a Polícia Técnica, a Polícia Civil não pode cumprir as duas missões que a Constituição lhe atribuiu, Polícia Judiciária e a condução da investigação criminal. De modo que, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu estou aqui acolhendo, na verdade, preciso até refletir, porque Sua Excelência... Eu julgo parcialmente procedente e dou interpretação conforme. Isso, eu, na verdade... Quer dizer, mas a interpretação conforme... Também declara inconstitucional a emenda 10, isso. Né? E aí repristina exatamente a redação originária. Então, eu estou acompanhando o relator na parte em que declara inconstitucional a emenda. Diverge em parte. E divirjo em parte para não repristinar o artigo 50, quer dizer, por considerar que ele cai por arrastamento pelos mesmos fundamentos pelos quais julguei inconstitucional a emenda, qual seja a de instituir um órgão, Polícia Técnica, fora da estrutura da Polícia Civil, o que considero materialmente incompatível com a Constituição. Como voto, presidente? Então, eu posso assinalar aqui que Vossa Excelência julga procedente. Então, o chefe da Polícia Civil, nesta ótica, ele comandaria esse órgão. No Ministério da Justiça, o Departamento de Perícia é um departamento separado da Polícia Federal. Não é o diretor-geral da Polícia Federal que tem comando sobre a área de perícias. Eu até fui verificar isso. No âmbito do Departamento de Polícia Federal, os peritos criminais não estão subordinados ao delegado de Polícia Federal, que preside o inquérito, como eu assentei aqui. Isso porque os peritos estão lotados no CETEC, que é o Setor Técnico Científico, subordinado, o CETEC, normativamente, à Diretoria Técnico-Científica e, administrativamente, à Superintendência Regional. O CETEC é o responsável pela realização de exames periciais relacionados aos crimes investigados pela Polícia Federal. Portanto, o órgão de polícia técnica fica dentro da estrutura da Polícia Federal e não fora. E é isso que eu estou dizendo aqui. A polícia técnica pode ter e deve ter autonomia, mas não pode estar fora da estrutura da Polícia Civil, até para seguir o mesmo modelo que se adota na Polícia Federal. Eu tenho dúvidas desse modelo, porque eu penso que a perícia deveria realmente ser como é, por exemplo, no Estado de São Paulo, um instituto de criminalística. Presidente, apenas para, se eu puder perguntar aos ministros que votaram, só para perfeito esclarecimento do que vou votar. Para o ministro Dias Toffoli, é possível o órgão de perícia na estrutura, por isso é que a inconstitucionalidade material se resolve pela interpretação conforme. Vamos dar aqui um exemplo prático. A ação policial, que muito ocorre, muito se diz que a polícia no Brasil mata muito. Aí depois a perícia quem vai fazer? É subordinado ao órgão de segurança? Sim, mas apenas para entender. Então, a interpretação conforme é para isso. E o ministro... A interpretação conforme, textualmente, é para afastar... Está assentando que essa instituição chamada... Este órgão. Polícia Científica não integra os órgãos de segurança. Mas não integra os órgãos da polícia. É essa a posição do ministro. Com base em precedentes desta Corte. Tudo com base em precedentes que eu citei da relatoria do ministro Gilmar. A minha tese é oposta à de que integra os órgãos da segurança pública, não pode estar fora da Polícia Civil, embora deva ser autônoma. Pode até estar dentro. Por isso é que é improcedente. Se me permite, duas palavras, por favor. Duas palavras. Só um minutinho, doutor Reale. Portanto, o ministro Toffoli declarou... Parcialmente procedente. Havia uma emenda criando a Polícia Técnica. Ele declarou inconstitucional a emenda, e nessa parte estamos de acordo. Sim. Declarada a inconstitucionalidade da emenda, voltava o artigo 50, que também previa
esta polícia técnica. A repristinação é que Vossa Excelência diverge. Divirjo na repristinação porque divirjo da tese que a polícia técnica não integra os órgãos de segurança pública. Muito obrigada. Apenas duas palavras, senhor. No caso do Rio de Janeiro, existe o Departamento de Polícia Técnico-Científica, dirigida por perito criminal, e que tem a Instituto Criminalístico, o Instituto Médico Legal e também o Félix Pacheco. Então, essa parte técnica compõe um departamento próprio específico que é dirigido por peritos. Pois não, obrigado. Então, eu vou colher os votos. Ministro Hélio Zavascki. Não vou pedir vista, senhor presidente. Vai pedir vista. Então, após o voto do ministro relator Dias Toffoli, que dava provimento parcial e interpretação conforme, julgava parcialmente procedente e dava interpretação conforme, votou o ministro Roberto Barroso, que julgava procedente a ação integralmente. A seguir, pediu vista o ministro Teori Zavascki. Ministro Toffoli, Vossa Excelência continua com a palavra agora para proferir voto na de 1167 do Distrito Federal, requerente ao governador do Distrito Federal. A matéria também é similar. Senhor presidente, aqui também eu fiz distribuir o voto no dia 12 de novembro aos gabinetes de Vossas Excelências. Eu estou julgando improcedente a ação, dizendo que artigo 24 da Lei Orgânica do Distrito Federal, determinação de participação de representantes dos servidores na direção superior dos entes da administração indireta do DF, vício de iniciativa, ausência, empresas públicas e sociedades de economia mista, ausência de violação da competência privativa da União para legislar sobre o direito comercial, diretriz constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática, improcedência da ação. Aqui o Supremo já foi numa linha, depois o ministro Eros Grau chamou a atenção que a lei das SAs prevê a participação dos trabalhadores no âmbito, né, do seu conselho de administração. E aí, então, passou-se a ter, num caso da relatoria do ministro Carlos Veloso, embora quando encerrado o julgamento, Sua Excelência já não estivesse mais integrando a Corte, no sentido exatamente de se permitir essa possibilidade de participação, desde que respeitados os limites legais existentes. E em relação a um caso no Rio de Janeiro, a própria Constituição já estabelecia o número e uma paridade. E aí foi declarada a inconstitucionalidade porque se estabelecia um critério de paridade entre o Estado gestor e os seus empregados. Aqui, no caso do Distrito Federal, não é semelhante a este caso do Rio de Janeiro, que se julgou procedente a ação. É similar ao caso de Santa Catarina, que no precedente que eu cito se declarou a possibilidade exatamente de a Constituição Estadual prever a participação dos trabalhadores nos conselhos das empresas públicas, tal qual já prevê, volto a reafirmar, a lei da sociedade anônima para toda e qualquer empresa, porque aí o que vai se respeitar é os seus estatutos. Não pode haver uma ofensa à lei federal. Aqui não é uma questão constitucional, é a própria ofensa à lei federal. Respeitada a lei federal, no caso, o normativo atacado nessa ação direta, eu entendo que ele é compatível com a Constituição e, por isso, eu a julgo improcedente, senhor presidente. Improcedente a ação direta. Eu lembro que, e lembro de cabeça, que São Paulo, há muitos e muitos anos, já previa a participação dos empregados nas empresas públicas, nos órgãos de direção. Isso acho que desde o tempo do governador Franco Montoro, salvo engano. Talvez bem antes da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que foi objeto de uma representação de inconstitucionalidade na Corte, já também previra a participação dos trabalhadores nas empresas governamentais fluminenses. Eu anoto aqui um recente precedente na ADI 1229. Sim. ADI 1229. Eu fiquei para redator do acordo, o Tribunal Pleno julgou em 2013. E julgou nesse sentido, indeferiu a medida cautelar. Pois presidente, então, neste caso, eu estou acompanhando o relator, é que se coloca de uma maneira mais visível, mas eu gostaria de pontuar isso porque, de certa forma, é uma mudança de jurisprudência em alguma medida. Não, não é, porque houve esse precedente. Bom, enfim, está se mudando uma jurisprudência tradicional. O Supremo, tradicionalmente, entendia que o constituinte estadual
mesmo na versão originária da Constituição Estadual, não poderia dispor sobre qualquer matéria que, pelo artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, dependesse de iniciativa do Executivo. E, com base nesta interpretação, o Supremo, ao longo de muitos anos, impôs um modelo restritivo ao poder constituinte derivado dos Estados-membros. Este voto do ministro Toffoli e o precedente referido pelo ministro Fux, de certa forma, iniciam uma flexibilização desse ponto de vista que eu, pessoalmente, vejo com bons olhos, desde que, e acho que a ressalva é importante, o constituinte estadual tenha cuidado de matéria que seja constitucional no seu conteúdo. O que não será o caso, por exemplo, se o constituinte estadual disser ficam criados 300 cargos na estrutura da Polícia Civil. Aí teria dúvida se esse é um dispositivo materialmente constitucional. Porém, neste caso, o que se tem é uma norma que prevê uma determinada providência administrativa, de que na direção superior das sociedades de economia mista e de empresas públicas, haverá a participação de representantes dos servidores. Com um detalhe muito importante. A norma, presidente, da Constituição, na verdade, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ela não cria a vaga, portanto, não há criação de órgão, não há criação de cargo, não há aumento de despesa. Ela é, na verdade, uma norma que, na classificação do professor José Afonso da Silva, seria uma norma de princípio institutivo. Esta é uma norma que está convocando o legislador a atuar. Vejam a dicção da norma. A Direção Superior das Empresas Públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista terá representantes dos servidores escolhidos do quadro funcional para exercer funções definidas, na forma da lei. Portanto, é uma norma constitucional que está convocando o legislador a prover acerca desta matéria. Portanto, aqui não vislumbro qualquer tipo de violação, nem mesmo à iniciativa do Poder Executivo, na medida em que acho que esta lei aqui terá que ser de iniciativa do Poder Executivo. Portanto, com essas observações sobre a questão do poder constituinte derivado estadual e entendendo, tal como o relator, que não há inconstitucionalidade material, porque a própria legislação federal prevê no mesmo sentido, eu igualmente estou indeferindo o pedido e, portanto, julgando improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade 1167 e, portanto, acompanhando o voto do eminente relator. Eu aqui me permito até observar o seguinte: a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 11, assegura aos trabalhadores, embora excepcionalmente, a participação na gestão da empresa. E o artigo 173 ainda estabelece que as empresas públicas se sujeitam, no que couber, ao regime próprio das empresas privadas, no que tange às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Portanto, é mais uma compatibilidade com a própria Constituição e não apenas com a lei das SA. Mas, presidente, eu queria fazer uma observação. Primeiro, eu estou acompanhando essa matéria que o ministro Luiz Roberto Barroso diz que inova de alguma forma, desde que, pelo menos, nós chegamos aqui, eu não vi maiores modificações. Sempre se aceitou e nós já participamos de alguns julgamentos, não me lembro de cor, exatamente no sentido. Fui até relatora, me lembro de um processo neste sentido. Não vejo maiores mudanças, portanto, mas eu estou acompanhando e como estamos de acordo, apenas para acentuar que, quanto a este eventual encontro que tenhamos de ter com o Poder Constituinte dos Estados,
eu não faço nenhum tipo de acompanhamento em que avance, até mesmo na ordem do que acaba de reiterar o ministro Barroso, e que já foi objeto também em outros julgamentos do ministro Marco Aurélio, da diferença entre a matéria que poderia ser objeto do constituinte estadual no primeiro momento, ou decorrente derivado, por uma simples razão. Aí sim seria uma grande revolução, porque estaríamos cuidando de uma Constituição flexível no nível estadual. A maneira da Carta de 1824, que tem lá no 178, é só constitucional o que diz respeito aos poderes, à separação dos poderes, aos direitos individuais. Então, não é que eu não avanço 1 milímetro aqui, porque seria mudar, até hoje nós temos uma Constituição ou um modelo de constitucionalismo rígido, ou seja, mudanças constitucionais têm uma matéria que lhe é designada que pode ser, ressalvado o núcleo imodificável. A se introduzir isto, que o Constituinte, ao mudar ao Constituinte estadual derivado, reformador, ao mudar aquilo que o Constituinte estadual decorrente, de primeiro momento, estabeleceu, tem um núcleo que ele pode atuar e o outro não, incluída aqui a matéria relativa a servidores públicos, nós estaríamos dizendo que as constituições estaduais são flexíveis, porque uma parte pode ser mudada por emenda constitucional, uma parte não, ainda que, como disse bem o ministro Roberto Barroso, isto vai ser uma hora objeto de um encontro específico. Mas apenas para dizer que, como aí seria uma grande mudança, eu não me convenço de nada neste momento, nem me pronuncio. No mais, apenas para dizer que não me parece que esta matéria, como está no voto do ministro Dias Toffoli, expressamente, inclusive, referência ao artigo 7º, e eu acho que realmente não há maiores mudanças, porque, pelo menos nos últimos anos, isto tem sido reiterado, em que a matéria, quando vem na Constituição estadual, mesmo tratando de direitos dos servidores, pode ser tratada independente de iniciativa, até porque estamos numa federação. Se a administração pública não puder ser desenhada segundo as contingências peculiares observados os princípios, estaríamos, de alguma forma, ainda amesquinhando um pouco mais o tão combalido modelo federativo brasileiro. Mas apenas para fazer essas observações, para não me vincular a teses por pela ordem, só para registro, o ministro Dias Toffoli, no seu acórdão, no seu voto, cita 7 acórdãos que estabelecem o seguinte, diz ele, de fato, a jurisprudência da Corte estava assentada no sentido de que o legislador constituinte estadual, inclusive o decorrente inicial, não podia dispor sobre matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, uma vez que não estaria garantida no processo legislativo a participação do Poder Executivo, incidindo-se em inconstitucionalidade formal. E aí cita um conjunto amplo de precedentes de uma jurisprudência que vigorou aqui no tribunal durante muito tempo. Pois não. Posso, então, proclamar que julgaram improcedente por unanimidade? Então, esse é o resultado. Eu vou propor aos eminentes colegas o seguinte, nós temos alguns minutos... Improcedente. Nós temos 3 ações diretas no mesmo sentido, e depois o eminente decano, muito apropriadamente, nos lembrando que estamos nos aproximando do final do ano, seria conveniente que julgássemos as listas. Então, eu acredito que, em alguns minutos, nós podemos resolver isso. São 3 ações diretas, um vício de iniciativa, uma da ministra Carmen Lúcia e 2 do ministro Gilmar Mendes, em seguida traríamos as listas. A minha é um pouco mais longa, que diz respeito a uma conversão de uma medida provisória... Essa, então não chamo essa. 42, se pois não, essa 3.942, então não chamaremos essa. Então, ministro Gilmar Mendes, ação direta de inconstitucionalidade 2.255 do Espírito Santo, Vossa Excelência, o relator, requerente ao governador do Espírito Santo. Presidente, neste caso, aplicou-se o inciso 12. Eu estou... Aqui a matéria... Deixa eu ver. A norma é a seguinte. Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer sua responsabilidade civil pelas violações aos direitos à vida e à integridade física e psicológica decorrentes das atuações de seus agentes advindas de ações ou coações físicas ou psicológicas contra cidadãos que,
estiverem ou estejam sob a guarda legal do Estado. Aí o resto, norma de instrumental. O reconhecimento dependerá da comprovação de fatos em processo administrativo, independente da condenação judicial. A indenização poderá ser convertida em pensão vitalícia e o Executivo expedirá, no prazo de 90 dias da publicação desta lei, decreto estabelecendo os critérios para cálculo das indenizações, etc. Eu estou dizendo que não verifica a existência de inconstitucionalidade formal. O diploma impugnado de origem parlamentar não viola a reserva de iniciativa de lei do Poder Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1º, 2b da Constituição. É que tal dispositivo se refere apenas à organização e administrativa, e aqui é uma disciplina de responsabilidade civil. Eu até considero salutar, na verdade, uma matéria de reserva legal, permitindo que a administração reconheça motu próprio a existência de violação aos direitos que estão sendo mencionados. Eu estou, então, encaminhando, e aí na linha do que também manifestou a AGU e a Procuradoria, no sentido da improcedência da ação. Pois não. Consulta os pares, todos de acordo, ministro? Julgar improcedente a ação por unanimidade. Ministro Gilmar, Vossa Excelência continua com a palavra. Ação direta de inconstitucionalidade 2124, vem de Rondônia, requerente ao governador do estado local. O estado de Rondônia. Presidente, este é um caso, aqui é uma emenda constitucional de Rondônia, em que acrescentou dispositivos à Carta Estadual, dizendo que cabe ao Estado e aos municípios aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, nunca menos que o estabelecido no artigo 212 da Constituição. E aí são considerados como integrantes da receita aplicada, nos termos deste artigo, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício financeiro. O Poder Executivo Estadual manterá conta especial para os efeitos financeiros definidos neste artigo. O Poder Executivo Estadual encaminhará trimestralmente à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, até o 15º dia do mês subsequente, demonstrativo dos recursos aplicados no período na manutenção e desenvolvimento do ensino. O recorrente alega a ocorrência de vício formal em razão de ofensa ao artigo 2º, à linha B do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61, ao inciso 3 do artigo 84 e aos incisos 1 e 2 do parágrafo 9º do artigo 165, todos da Carta Magna. A ocorrência de vício material, com fundamento de que a inserção dos dispositivos impugnados na Constituição Estadual não teria observado as regras constitucionais concernentes a orçamentos e finanças públicas. Em acórdão de folhas, esta Corte, por unanimidade de votos, deferiu o pedido de medida cautelar formulado em face do inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 189 da Constituição do Estado de Rondônia, acrescentados pela referida emenda. E, por maioria de votos, indeferiu o requerimento formulado em relação ao parágrafo 6º do mencionado artigo 189 do Estado de Rondônia. O respectivo acórdão restou, assim, emendado. Ação direta de inconstitucionalidade, medida liminar, emenda constitucional, alegação de inconstitucionalidade formal e material, sustentação de violação aos artigos 2º, 61, parágrafo 1º, 2b, 84.3 da Constituição. O inciso 1º, inserido no artigo 189 da Constituição de Rondônia, rege tema de índole financeira, matéria que está reservada à legislação federal. Relevante a quaestio iuris de inconstitucionalidade do dispositivo em face do artigo 24, 1 e parágrafo 1º da Constituição. Conveniência de não ser aplicado o disposto no inciso 1º do artigo 189 da Constituição de Rondônia até o julgamento final da ação, deferida no ponto cautelar. Suspensão de eficácia do parágrafo 5º do mesmo dispositivo, em consequência da suspensão no inciso 1º do artigo 189 da aludido dispositivo. Medida liminar indeferida no que concerne ao parágrafo 6º, introduzido no artigo 189 da Constituição de Rondônia. E eu estou, então, aí a advocacia manifestou-se pela procedência da ação quanto ao inciso 1º, parágrafo 5º do 189, e pela improcedência da ação no que se refere ao parágrafo 6º. A Procuradoria também se manifesta no sentido da procedência parcial, e eu estou nessa linha, presidente, então, também manifestando pela procedência do pedido de inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 189 da Constituição do Estado de Rondônia, inserido pela emenda constitucional estadual,
E no que diz respeito aos parágrafos 5º e 6º da Constituição, inseridos pela mesma emenda, voto pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade. Consulta os pares. Ministro Barroso. Presidente, eu estou acompanhando o ministro Gilmar Mendes, mas eu gostaria de fazer uma observação para que conste do meu voto. Há os problemas apontados por Sua Excelência e, por essa razão, eu estou acompanhando o voto apresentado. Porém, eu gostaria de deixar manifestada a minha posição, porque esta foi a discussão subjacente das questões objetivas em Rondônia, é que o Estado de Rondônia considerava que estava cumprido o mandamento constitucional de aplicação de 25% em educação pelo simples empenho, independentemente da efetiva liquidação da despesa. Então, isso é o que foi posto, que ao final do exercício, eles empenhavam esse valor e fraudavam o mandamento constitucional, porque empenhavam, mas não liquidavam. Portanto, sem divergir das questões técnico-jurídicas apresentadas pelo ministro Gilmar Mendes, gostaria de deixar claro que quando a Constituição, no seu artigo 212, estabelece que os estados e os distritos federal deverão aplicar 25% no mínimo da receita resultante de impostos em educação, que não está falando de empenho, mas da efetiva liquidação dessas despesas. Com essa ressalva, eu estou acompanhando o relator, presidente. Pois não. Mais alguém quer se pronunciar? Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, julgaram parcialmente procedente o pedido nos termos do voto do relator. Ministro Barroso, Vossa Excelência está preocupado com a extensão da pauta. Queria comunicar que de 20 processos pautados, julgamos 16, restaram apenas 4. Queria aproveitar... A minha preocupação é que eu sou o primeiro a votar, então eu tenho que estar preparado em todos. Plenamente justificado. Todos já passamos por essa cadeira que é bastante, enfim, incômoda, diria eu. Eu queria avisar os nobres advogados que aguardam para fazer sustentação oral no recurso extraordinário 658-312, que amanhã será o primeiro processo a ser julgado, pedindo escusas a Vossas Excelências, porque nós temos uma dinâmica de julgamento que temos que aproveitar, então, essa dinâmica e julgar o máximo de processos possíveis. Vamos às listas. Lista número 1, do ministro Celso. Senhor presidente, listas 1, 2 e 3, eu nego o provimento dos recursos de agravo. Listas 1, 2 e 3. Listas 1, 2 e 3, ministro Celso de Mello nega provimento. Senhor presidente, na lista número 2, eu peço vênia para prover o agravo e julgar procedentes as reclamações. Trata-se daquele caso de eventual ofensa à ação declaratória de constitucionalidade número 16, e eu entendo que tem que estar demonstrado diretamente a culpa da administração, não basta apenas o dever legal de vigiar os contratos. Por isso, eu peço vênia para dar provimento e julgar procedentes as reclamações. No 2, na lista número a 2 é todo o mesmo assunto, todo o mesmo tema. Mais alguém diverge? Presidente, eu queria, eu examinei, eu estou impedida para o julgamento no item 3. Da lista 2? Da lista 2, do ministro Celso. Entretanto, apenas quanto ao mais, eu partilho da mesma conclusão do ministro Toffoli. Mas eu considerei que o que o ministro Celso estabeleceu foi que, no caso examinado, estaria demonstrado. Porque, por exemplo, no meu caso, estava, nos casos em que eu neguei, nas reclamações que eu neguei sempre, e o que nós estávamos discutindo era que naquela ação ADC 16, nós dissemos, por presunção, não se pode declarar responsabilidade contratual do Estado, porque o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666 é constitucional, reconhecemos a constitucionalidade, ressalva feita a possibilidade de, num caso concreto, ao se contratar, caso que nós já tivemos, o Tribunal do Trabalho verificar que ficou provado que não houve, por exemplo, a fiscalização. O que não vale, para mim, acho que para o ministro Toffoli, pelo menos temos partilhado da mesma conclusão,
Só afirmativa. Fica aprovado sem nada. Mas isto, se o ministro examinou e verificou que nos casos dele estava aprovado, e por isso é que ele deu a solução na reclamação, em agravo, eu estou presumindo que eu penso e continuo pensando isto. Justiça do Trabalho não pode, desconhecendo o nosso julgamento, presumir o contrário do que é a presunção no Brasil. Os atos da administração pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. Nos casos do ministro Celso, eu examinei e eu estou acompanhando por manter a minha opinião, ou seja, de que se o ministro relator entendeu comprovado nos casos que ele examinou, não seria em sede de agravo que eu iria. Ministra Carmen, entendeu, ministro? Me permite um só comentário? Porque nós pensamos, acho que neste ponto, igualzinho. E por isso é que eu não desdigo o que o relator diz, porque não tenho elementos. Ministro Barroso. Eu também tenho adotado a mesma postura da ministra Carmen. Apenas eu observei, em algumas sessões atrás, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio suscitaram a questão de que eles estavam entendendo que o TST estaria contornando a decisão do Supremo. Eu, então, pedi no meu gabinete, mas ainda não tenho a resposta, para fazer um levantamento se no TST eles efetivamente estão, em todos os casos, considerando que há responsabilidade subsidiária, ou se eles lá também estão procedendo da mesma forma. Então só um dado, se me permitem, Ministra por favor, Rosa. que é a seguinte, no caso, por exemplo, nos casos que eu examinei agora 92, separei e tive um belo fim de semana, passei dia e noite com o TST, ao contrário do que poderia ser mais fácil para a ministra Rosa, mas no sentido de que este é um assunto que... E examinei caso por caso os que eram da minha relatoria, ministro, porque muitas vezes o TST faz referência ao TRT, que, por sua vez, diz que na sentença está comprovado, eu não tenho como, em reclamação, desfazer. Se me permite, ministra Carmen, é que o recurso de revista, o TST examina essa matéria em que situação? Num agravo de instrumento, num recurso de revista ou, via SDI, em embargos de divergência. Veja bem, que situação ficamos. São recursos de natureza extraordinária, onde nós ficamos adstritos por isso, ao que ministra, está no acórdão regional. É que eu fui aos regionais. Porque se no regional, ou na sentença, há uma referência específica, por exemplo, num dos casos, até de São Paulo, estava expressa na sentença que verificou-se que não havia sequer indicação do gestor, por exemplo. Então, realmente, não há culpa ineligendo, referência à culpa ineligendo, que é um absurdo a citação, porque a administração não tem liberdade para eleger o seu contratado. Não há referência específica. Eu estou examinando cada um dos casos, o que o ministro Celso haverá de ter feito, concluindo neste sentido. Por isso é que eu partilho e continuo na mesma posição de antes. Presidente. Por indicação, por presunção, eu não posso aceitar. Mas, ao examinar os dados que se tem nos autos, eu vejo que o TST, por exemplo, ratificou, em um dos casos, de 30 e tantos que eu já liberei, em um dos casos, há uma referência específica a uma prova. Nos outros, ratificou-se algo, e aí, na hora que eu vou ver na sentença, a sentença fala genericamente, quando não citando a 331, o que é descumprir a nossa decisão. Então, apenas para dizer isso. Na linha do que vem de dizer a eminente ministra Carmen Lúcia, eu, inclusive, menciono no meu voto alguns casos do TST, precedentes do TST, em que se procedeu exatamente a partir do exame dos dados fáticos constantes do acórdão do regional trabalhista e a decisão do próprio Tribunal Superior do Trabalho em sede de recurso de revista, que realmente tem modalidade extraordinária, e nele não se controverte em torno de matéria de fato, ou não se procede a qualquer indagação probatória, mas unicamente a partir da moldura fática estabelecida pelos tribunais regionais do trabalho. Observo também, no meu voto, que a própria Colém da primeira turma tem decidido, não é, nesse sentido.
tem decidido nesse sentido. Eu até trago aqui Mas há sempre vários... a ressalva do ministro Toffoli. Sim, né? sim, mas eu digo, mas majoritariamente... Não havia essa ressalva. O que houve foi um compasso de espera por uma definição do plenário. Porque há um problema sério aqui. Quer dizer, o empregado trabalha. Então, o Estado se completa do trabalho do empregado. Verdade. A empresa não paga e o Estado não paga. O Estado não se então, locupleta. O Estado paga a empresa e é obrigado a ter um gestor de contrato, e há, inclusive, no plano federal, normas específicas determinando que haja gestor. Portanto, a administração não falhou. Quem falhou foi o empregado, e fica muito fácil no Brasil. Ninguém cumpre as coisas e depois debita na conta da viúva. Como é que o empregado presta serviço? Ela prestou serviço à empresa X. Não fiscaliza quando não fiscaliza, das obrigações. Aí o empregado trabalhou de graça. Fiscaliza, é que nós temos que aplicar a lei. Este plenário disse que é constitucional a norma do artigo 71. Acho ótimo, defendeu o poder público, mas o empregado trabalha de graça. A grande questão, senhor presidente, pelo que eu sei que está sendo debatida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em função da orientação imprimida e da constitucionalidade afirmada pelo Supremo com relação ao artigo 71 da Lei 8.666, é a quem cabe o ônus da prova, porque seria uma prova perversa, uma prova negativa. Como é que a faxineira Maria dos Santos vai comprovar que o seu empregador, ente público, não exerceu a fiscalização adequada? O que ela sabe é que ela não recebeu salário 1, 2, 3, 4 meses, mas que surgiu o problema. Agora, há normas, a ministra Carmen registrou com absoluta fidelidade a legislação, a própria Lei 8.666, como instruções normativas no âmbito federal, que impõe ao ente público a fiscalização. E se o ente público não fiscaliza? Aí é que está. E quem é que vai provar que ele fiscalizou ou não no âmbito... Ele é responsável. Não é inconstitucional, e nós dizemos que não. E decisão do Supremo se critica, mas quem é que vai provar? Essa é a questão que me parece que ficou ainda. De quem é o ônus da prova? A mim parece que o ente público, quando vai se defender em juízo, deve dizer, olha, não tenho que pagar nada, a responsabilidade não é minha, fiscalizei, está aqui o meu gestor, procedi assim, ou assado, não sei. Agora, é uma questão que realmente está ensejando. Essa questão do ônus da prova está em aberto, mas eu também compartilho da visão do ministro Toffoli, agora complementada pela ministra Carmen e comprovada pelo ministro Decano, relator. Quer dizer, em cada caso concreto, verificou-se aqui que não ficou comprovada a culpa da administração pública. E, nesse caso, nós... Para o ministro Decano, ficou comprovado. Ficou comprovada a culpa, pois não. Na instância ordinária. Na instância ordinária. O que é o importante, a meu ver, aqui, é nós nos conscientizarmos, primeiro, desse fato que a ministra Carmen Lúcia trouxe à baila de forma muito correta, que é a presunção de constitucionalidade, legalidade e validade dos atos da administração pública. Em segundo lugar, quem prova é quem alega, quem paga é o próprio cidadão. Sim. Quer dizer, nós estamos lidando com dinheiro público, que é dinheiro de todos. 2 vezes, porque ele pagou para a empresa, ainda paga para o empregado. Exatamente. O dinheiro não é nosso, o dinheiro então, eu creio que nós caminhamos, data vênia, aqui no plenário, na direção correta. Agora, existem falhas ou ainda lacunas, como essa apontada pela ministra Rosa Weber, que é a dificuldade de se assentar a quem cabe provar que deixou de fiscalizar ou não. Mas, enfim, essa não é uma questão, não está em questão esta matéria. Ministro Toffoli, diante dos esclarecimentos do ministro Decano, mantém, divergindo. Pois não. Então, proclamo o resultado. Então, a lista 1 é por unanimidade negar o provimento. Na lista 2, impedida a ministra Carmen no item 3º, por maioria, negar o provimento, vencido o ministro Dias Toffoli. Na lista 3, por unanimidade, negar o provimento. A lista 4, senhor presidente, são embargos que eu rejeito. Consultos pares, não há divergência, rejeitado por unanimidade. A lista 5, eu preliminarmente conheço dos embargos como recurso de agravo, que nego o provimento. Pois não. Como o ministro Marco Aurélio não está, não fica vencido na conversão, então, Vossa Excelência nega provimento, todos negam provimento, inclusive o acompanham na conversão. E, finalmente, na lista 6, impedida a eminente ministra Carmen Lúcia no item 3,
eu rejeito os embargos da declaração. Consulta os pares, rejeitaram os embargos por unanimidade em pedido da ministra Carmen no item 3 da lista 6. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes, lista número 1 de Vossa Excelência, mas no item 2 há um pedido de destaque feito pelo advogado Walter Gomes Pereira. O doutor Walter está presente? Não está presente. Então, está presente? Vossa Excelência é o doutor Walter? Tem subestabelecimento. Pois não. É porque nós temos o seguinte procedimento: quando o advogado não está presente, não há por que fazer destaque. Agora, aqui é uma DPF que impugna direito pós-constitucional, norma, portanto, não é o caso de a DPF, eu não preencho o requisito da subsidiariedade, por isso Está negando provimento, tanto no item 1 quanto no 2, não é? Todos de acordo? No caso do item 2 destaque. É a questão de uma lei pós-constitucional, a lei recente. Pois não. Portanto, se fosse o caso de ser impugnado, seria em sede de ADIM. O Conselho Federal da Ordem poderia... Então, a lista 1, julgar improcedente por votação unânime. Lista 2, ministro Gilmar. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental que se nega provimento, presidente. Negar provimento, votação unânime. Lista 3. Também, presidente, embargos de declaração que estou rejeitando. Consulta os pares, não há divergência, rejeitar por unanimidade. Lista 4 de Vossa Excelência. Negando provimento. Negando provimento, não há divergência, unanimidade. A ministra Carmen Lúcia, lista número 1 de Vossa Excelência. Ministro Dias Toffoli, lista 1 de Vossa Excelência. Nego provimento aos agravos, senhor Consulta os pares, não há divergência, negar provimento, votação unânime. Lista 2. Converto os embargos em agravo e ao agravo nego provimento, senhor Negar provimento, votação unânime. Posso apregoar? Pois não. Unânime, portanto, adesão. Lista 3. Rejeito os embargos. Consulta os pares, rejeitado por unanimidade. Lista 4. Nego provimento ao agravo. Vejo que não há divergência, negar provimento por votação unânime. Ministra Carmen, lista número 1 de Vossa Excelência. Presidente, eu trago para referendar a medida liminar deferida para suspender inscrição de inadimplência do Estado de Tocantins no CIAF. Estou pedindo referendo e votando neste sentido. Pois não, referendaram a ação cautelar por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência. Estou negando provimento ao agravo, presidente. Consulta os pares, não há divergência, negar provimento, votação unânime. Lista 3. Estou negando provimento ao agravo regimental. Consulta os pares, não há divergência, por unanimidade, negar provimento. Lista 4. Negando provimento ao agravo regimental, determinando baixa imediata dos autos à origem, presidente. Consulta os pares, negar provimento, por votação unânime, determinada imediata baixa dos autos. Ministro Teori Zavascki, lista 1. Lista número 1. Recebo os embargos como agravo e nego provimento. Negar provimento, votação unânime. Lista 2, ministro Teori. Rejeito os embargos de declaração. Rejeitar por unanimidade. Lista 3. Nego provimento agravo regimental. Consulta os pares, não há divergência, negar provimento, votação unânime. Lista 4. Lista 4 são 2 recursos no mesmo processo. Um é um agravo, que eu rejeito, nego provimento, e embargos de declaração, que eu rejeito. Então, nego provimento na lista agravo 4, e rejeito os embargos no de mesmo declaração. processo, no agravo, Sua Excelência propõe o improvimento e nos embargos a rejeição. Todos de acordo? Esse é o resultado do julgamento por unanimidade. Lista 5 e última do ministro Teori Zavascki. Agravo regimental, nego provimento. Consulta os pares, negar provimento, votação unânime. Alguém tem mais algo a julgar? Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Encerrada a sessão, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário. Nós voltamos amanhã com a sessão plenária desta quinta-feira e a cobertura completa da sessão de hoje, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela audiência e continue conosco na TV Justiça.